primeiro queria agradecer pela presença de todos da mesa. E é um prazer estar aqui, ter sido convidada. O painel de agora é revisitando a relação entre privacidade, proteção de dados pessoais e tecnologia. Privacidade por concepção, by design, e por padrão, by default. Bom, acho que esse termo, privacidade por concepção, na minha opinião, ele é lindo, porque ele engloba, ele eleva a privacidade a um princípio, um direito do cidadão, e ele já nasce como um pilar no sistema de tecnologia, em qualquer sistema de tecnologia, e não como um reboco, um puxadinho depois de uma catástrofe, um vazamento. Bom, a gente está aqui com o André Tomiato, da Prefeitura de São Paulo, Gustavo Gus, do Tor Project, Nathalie Gazaneu, do Facebook, e Bruno Bione, do NIC e da USP. Acho que a gente pode começar com o Gustavo Gus, que vai apresentar o Tor Project, que é um projeto muito ligado à privacidade por design e um exemplo nesse sentido. Alô? Obrigado pelo convite. Eu sou o Gustavo Gus, eu trabalho no Projeto Tor, e eu também, paralelo a isso, eu sou organizador de um evento aqui em São Paulo chamado Crypto Rave, que é um evento de 24 horas de segurança e privacidade. Eu gostaria de começar com um vídeo que eu deixei. Como que eu passo o vídeo? Como ele... Isso aí. We've gotten very used to the internet. We're constantly sharing information about ourselves and our private lives. Food we eat, people we meet, places we go, and the stuff we read. Let me explain it better. Right at this moment, if someone attempts to look you up, they will see your real identity, precise location, operating system, all the sites you have visited, the browser you used to surf the web, and so much more information about you and your life, which you probably didn't mean to share with unknown strangers who could easily use this data to exploit you. But not if you're using Tor. Tor browser protects our privacy and identity on the internet. Tor secures your connection with 3 layers of encryption and passes it through 3 voluntarily operated servers around the world, which enables us to communicate anonymously over the internet. Tor also protects our data against corporate or government-targeted and mass surveillance. Perhaps you live in a repressive country which tries to control and surveil the internet. Or perhaps you don't want big corporations taking advantage of your personal information. Tor makes all of its users to look the same, which confuses the observer and makes you anonymous. So the more people use the Tor network, the stronger it gets, as it's easier to hide in a crowd of people who look exactly the same. You can bypass the censorship without being worried about the censor knowing what you do on the internet. The ads won't follow you everywhere for months, starting when you first clicked on a product. By using Tor, the sites you visit won't even know who you are and from what part of the world you're visiting them, unless you log in and tell them so. By downloading and using Tor, you can also protect the people who need anonymity, like activists, journalists, and bloggers. So download and use Tor, or run a relay. Bom, então, falando um pouquinho sobre o que a gente vai ver hoje, além dessa introdução do vídeo, vou falar o que é exatamente o Tor, falar sobre alguns produtos que o Tor desenvolve e também qual que é a perspectiva que a gente tem trabalhado aqui no Sul Global. Bom, acho que esses eixos eles já foram bem debatidos ao longo dos dias aqui no seminário. E acho que um ponto que talvez não ficou muito abordado entre as falas das pessoas, dos convidados, é que existe uma ameaça de vigilância e, às vezes, não é do Estado ou de uma empresa, mas, às vezes, é da família ou de um ex-parceiro.
E o Tor ele é importante por isso, para esse tipo de caso, né? Então, temos a questão de chefes vigiando funcionários, a questão de ex-parceiras vigiando ex-namoradas e por aí vai, né? Então, o Tor ele é também uma ferramenta para isso. Não é só apenas para um ativista, para um blogueiro, esse tipo de pessoa, né? O que é o Tor? O Tor é um software livre e uma rede aberta. É uma ferramenta para mitigar a vigilância e a censura na internet. E, juridicamente, ele é uma organização baseada nos Estados Unidos, né? E uma coisa que a gente tem que falar sempre é que se escreve Tor com uma letra maiúscula só e não todas. Bom, o Tor ele é um serviço de rede que você vai usar esse serviço para se conectar à rede Tor, né? É um serviço que oculta a sua localização e anonimiza ela. O Tor parece com uma VPN ou com um proxy, mas é muito melhor, e a gente vai ver por quê. E o Tor é uma rede de servidores espalhada ao redor do mundo executando esse software. E como que funciona essa rede? Primeiro, eu gostaria de falar como que a nossa internet, como a internet funciona, né? Então, se quem está conectado aqui no Wi-Fi desse evento, esse pode ser parte desse gráfico, né? Então, se tiver uma pessoa maliciosa coletando dados, ela pode ver que site você está acessando, né? Se não estiver usando HTTPS nem Tor, ela pode saber, inclusive, a senha e o seu usuário e que dado você trafegou, né? E não apenas uma pessoa mal intencionada no Wi-Fi, mas também um provedor de internet, também o provedor que hospeda o site também pode ver esses dados e por aí vai. Agora, se você utiliza o Tor e HTTPS, aquelas informações que aquela pessoa mal intencionada no Wi-Fi inicialmente conseguia ver, ela não vai conseguir mais ver, né? A única coisa que ela vai saber é que você é um usuário do Tor ou uma usuária do Tor, nada mais. E assim por diante. Mesma coisa do seu provedor. O provedor de internet ele vai saber apenas se você é um usuário do Tor e nada mais. E a mesma coisa para o provedor do site. Vai saber que é um usuário do Tor que está acessando. Então, é uma forma de garantir o anonimato e garantir a sua privacidade, mesmo que uma pessoa mal intencionada esteja no mesmo Wi-Fi, né? Então, se você está conectado no Wi-Fi aqui, que é um Wi-Fi aberto, eu recomendo usar em Tor. Qual que é a diferença entre o Tor e a VPN, né? A VPN ela tem um design que a gente chama de design da confiança. A gente confia que a VPN vai guardar aquele dado de forma segura e nunca vai vazar aquele dado, né? O design do Tor é bem diferente. O design do Tor nós não guardamos esse dado, porque é uma rede de servidores espalhada pelo mundo que o projeto Tor não controla, o projeto Tor apenas desenvolve o software, e esse software é executado e rodado ao redor do mundo todo, né? Então, em cada servidor da rede Tor, tem uma camada de criptografia, e a ideia é que, quando o primeiro servidor saiba quem é você, o servidor só sabe que tem que trafegar um pacote encriptado, e o último servidor conecta aquele site. Só que o primeiro servidor e o último servidor, eles não sabem quem é aquela pessoa exatamente, né? Eles não sabem o que a pessoa está fazendo ou quem é aquela pessoa. Então, a arquitetura, o design do Tor, ele é feito para ocultar quem é aquela pessoa e o que ela está fazendo na internet. Métricas da rede Tor. Hoje, a gente tem mais de 6.500 servidores espalhados no mundo. A maioria dos servidores, ou relays, estão nos Estados Unidos, França e Alemanha. Existe uma baixa quantidade de relays aqui no sul global, e aqui no Brasil temos, em média, mais ou menos uns 40 servidores, né? Eu acho que existe um grande preconceito, um grande estigma em relação ao Tor e aos usuários do Tor, e eu acredito que um dos meus papéis é convencê-los ou tentar apontar que existe uma outra perspectiva de quem são esses usuários, né? Quem quiser saber sobre métricas da rede, tem um metrics.torproject.org, que você pode fazer busca sobre os usuários, saber qual país que tem mais conexões, lembrando que conexão nem sempre resulta não é a mesma coisa que um usuário, né? E também você pode ver quantos servidores, onde eles estão e tudo mais. Toda a rede de servidores do Tor é público, né? Você consegue saber quem é aquele servidor,
quanto de tráfego ele está passando e por aí vai. E aí a gente tem o principal produto do Tor, que é o navegador Tor, né? E o navegador Tor, ele é basicamente o Firefox com patches de segurança, com correções de segurança para proteger essa privacidade, para não vazar nenhum dado do usuário, né? Um vigilante ele não sabe que site você acessou quando você está usando o Tor. E nem outros websites conseguem visualizar o que você estava acessando naquele momento. Esse tipo de técnica a gente chama de cross-tracking. Tem uma outra técnica que a Viridiana falou mais cedo, que é o fingerprinting, então não vou me alongar. E outro benefício do Tor é que ele não escreve nada no disco rígido, então não guarda histórico, não guarda, não deixa nenhum rastro naquele computador. Esse, basicamente, são os ícones para vocês se familiarizarem com qual que é o benefício do navegador Tor. E essa é a carinha do navegador Tor, o Firefox e uma cebolinha. As cebolinhas são porque são 3 camadas de criptografia, né? Não é um alho, é uma cebola. E temos também um outro serviço, um outro produto dentro do Tor, que é o chamado serviço cebola ou serviço Onion. E aqui entra a parte confusa, a parte que as pessoas geralmente já ouviram falar do Tor e é onde tem uma má impressão, né? O que são os serviços cebola? São conexões que elas não saem para a internet, digamos, para a internet insegura. Elas só ficam dentro da rede Tor. Então, eu posso ter um servidor que hospede uma página, que hospede uma rede social, e as pessoas conseguem se conectar, e a conexão toda vai passar pela rede Tor e nunca vai sair para a internet insegura. Qual que é o benefício disso? Primeiro, que da perspectiva do servidor, eu não sei quem é aquela pessoa que está acessando. É uma pessoa anônima. E do ponto de vista do usuário, eu não sei quem é aquele servidor, onde ele está hospedado, quem executa ele e tudo mais. Então, eu tenho uma garantia de anonimato para as duas pontas, né? E o mais interessante que toda essa conexão ela é criptografada fim a fim, né? Então, eu não preciso colocar um mecanismo de HTTPS para assegurar que aquele tráfego estará protegido, né? Bom, que é uma coisa bem importante que algumas vezes as pessoas nos procuram o Tor ele não é um provedor ou um serviço de hospedagem, né? Então, quando tem algum serviço usando a rede Onion, a rede Cebola, ele é um servidor em algum colocation, em algum data center que está passando o tráfego pela internet, pelo Tor, tá? E o ponto Onion, que a gente vê em vários lugares e tudo mais, nada mais é que um pseudodomínio que só funciona dentro do Tor, né? Então, muitas pessoas falam, olha só, é Deep Web e tudo mais. Não, na verdade, são apenas o serviço Onion, né? Ele garante a criptografia ponta a ponta, garante o anonimato, se quiser, do provedor e ocultar a localização do provedor, né? A localização anônima é uma propriedade e tem muitos serviços que eles não querem essa propriedade de serem anônimos. Tem alguns serviços que querem apenas a criptografia ponta a ponta, a autenticação de fim a fim. Alguns exemplos de serviço cebola, né? Temos o projeto Tor, temos a CryptoRave, temos o jornal The Intercept, temos o New York Times, temos o Facebook, temos o projeto Debian, e por aí vai. Existem várias outras organizações que implementam o serviço cebola, né? Uma coisa que a gente gostaria muito de ter a partir daqui é que mais organizações, principalmente mais organizações de direitos humanos, passem a implementar serviços Onions para garantir o anonimato, a segurança e a privacidade dos seus usuários, tá? Também temos uma outra ferramenta que utiliza a rede Onion, que é o Onion Share, que é feito por um contribuidor do projeto Tor, que você consegue compartilhar de forma anônima um arquivo e, inclusive, quando a pessoa baixar aquele arquivo, aquele serviço Onion desaparece, ele não existe mais. Então, é uma ferramenta utilizada que foi desenvolvida por um desenvolvedor do The Intercept, para compartilhar de forma anônima e segura os arquivos com a sua equipe, né? Então, existem muitas pessoas querendo saber que segredos aqueles jornalistas trocam, e uma forma de garantir o anonimato e garantir a segurança foi utilizar
a rede Onion. Tá? Perspectiva. A gente tem como perspectiva atual educar sobre os benefícios do Tor, né? Então a gente tem toda essa questão de deep web, de níveis de internet e tudo mais, sendo que isso não existe, né? O que existe é uma internet só. A rede Onion é uma rede aberta, você precisa apenas usar o Tor para entrar nela. E ela tem benefícios que são muito importantes e para pessoas pensando globalmente, muito necessárias em vários cantos do mundo, né? Então, talvez aqui no Brasil, nesse momento, nós não necessitamos, não sei. Mas talvez no futuro a gente precise. A gente não consegue garantir ter há uma instabilidade política e jurídica no Brasil que todos nós sabemos desde 1964. E outra parte dessa perspectiva também é disseminar o Tor para outros defensores de direitos humanos, né? Queremos educar que jornalistas, ativistas, blogueiros e pessoas muito legais utilizem o Tor para garantir a privacidade deles, né? Nós sabemos que, às vezes, as leis não são suficientes para impedir uma vigilância ilegal, uma vigilância ou uma coleta abusiva de dados. Então, utilizar o Tor vai proteger a pessoa contra essa vigilância e esses outros abusos. Nós também queremos melhorar a experiência dos nossos usuários, né? Então, uma das coisas que o Tor não faz, a gente não tem mecanismos de coleta de dados quando você está usando o nosso navegador. Então, o Firefox ele coleta o que você está fazendo, por exemplo, onde você clicou, se você quebrou o navegador, ele vai coletando esses dados para melhorar o produto. Nós vemos isso como algo potencial que possa revelar a identidade dos nossos usuários. E, portanto, nós não coletamos esse tipo de dado. Então, como nós vamos melhorar nossos produtos? Uma das coisas que a gente tem feito, a gente tem um time de UX, de experiência de usuário no Tor, que faz treinamentos e que se conecta com as comunidades de usuários no sul global, para coletar esse feedback. Então, o que você acha que a gente pode melhorar no navegador Tor? Você acha que essa cebolinha faz sentido? Quando você clica nela, acontece coisas e por aí vai. Então, coletar esse tipo de feedback para melhorar o navegador. E, ao mesmo tempo, sem violar a privacidade dessas pessoas, né? Outra coisa que queremos muito é desmistificar essa perspectiva de dark web ou deep web. Repito, não existe 4 níveis, 5 níveis, 10 níveis, fossas Mariana da internet, coisas desse tipo. Existe um gráfico que é propagado em várias matérias, que é aquele do iceberg, que a web é só uma pontinha e que o resto é tudo a deep web. Esse gráfico, na verdade, é extremamente o oposto, né? Uma das coisas que o Tor fez foi analisar por alto quantos sites eram hospedados na rede Onion. Apenas 7.000 sites eram hospedados na rede Onion. Então, existe um erro de proporção muito grande naquele gráfico, que basicamente é feito para criminalizar usuários do Tor e disseminar uma agenda de que a internet é perigosa, né? Usando o Tor, a sua internet vai deixar de ser insegura, né? Você vai estar protegido por 3 camadas de criptografia e a sua conexão vai estar passando por servidores ao redor do mundo, totalmente seguro. Outra coisa que nós gostaríamos muito é aumentar a diversidade de sistemas operacionais dos servidores da rede Tor. A gente tem feito análise e coletado estatística. É muito legal que a maior parte usa Debian, eu também uso Debian, eu gosto do Debian, porém, monocultura é perigoso. Então, a gente gostaria de aumentar a diversidade para outros tipos de tipos de sistemas operacionais, como o FreeBSD, o OpenBSD e tudo mais. E também aumentar a diversidade de sistemas autônomos. Então, nós gostaríamos muito de ouvir o que administradores de sistema presentes aqui no CGI, como eles poderiam colaborar com o Tor, como eles poderiam permitir executarem relays do Tor. Afinal de contas, são dados criptografados e que se conectam à rede Tor, e a gente estará ajudando milhões de pessoas ao redor do mundo todo a proteger essa privacidade. Acho que é basicamente isso. Muito obrigado. Meu e-mail está aí, para quem tiver dúvidas. Também uma outra coisa
É importante que temos um blog.torproject.org, que tem os anúncios, as novas versões e outras coisas mais. A gente tem feito alguns Tor Meetup ao redor do mundo, e em breve teremos um em Brasília, e quem for de Brasília, espero encontrá-los lá. E é isso. Obrigado. Obrigada, Gustavo. Tem uma pergunta. A gente sabe que os problemas da Deep Web não estão só relacionados ao Onion, você acabou de dizer, mas alguns estão, né, de tráfico de drogas, pedofilia, essas coisas da Dark Web. É mais difícil, é impossível rastrear? Não. Não? Como garantir mais segurança? Acho que a maior segurança é quando temos os usuários utilizando mais Tor, né? Inclusive, teve algumas operações da Polícia Federal contra sites de comércio ilegal e tudo mais. Então, acho que quem pode falar mais sobre isso é a própria Polícia Federal, por exemplo. Sim. E os usuários podem também denunciar, certo? Com certeza. Acho que uma coisa que ajudaria muito era ter, por exemplo, um serviço Onion para coletar denúncias anônimas, né? Afinal de contas, quem vai falar, eu sei de pessoas vendendo armas e drogas, aqui está meu nome, aqui está meu CPF. Eu não sei quem faria isso. Uhum. Então, acho que garantir a denúncia anônima é uma das coisas que o Tor pode facilitar. Um dos casos que a gente tem é o SecuriDrop, que é uma ferramenta utilizada por jornalistas ao redor do mundo para fazer denúncias e coletarem denúncias de forma anônima. Então, o jornalista não sabe quem é aquela fonte, né? E o mesmo aconteceu na Itália com um outro software que a polícia instalou para receber denúncias de corrupção. Então, a garantia do anonimato está presente nessas ferramentas e, através da rede Onion, é possível fazer denúncias, inclusive, sobre coisas que acontecem lá. Perfeito, tá bom. A próxima é a Natália, vai dar um ponto de vista empresarial. Obrigada, Paula. Obrigada ao pessoal da organização do seminário, ao Bruno, pela paciência aí na organização, troca de e-mails com todos os palestrantes e moderadores. A apresentação já está lá, né? Eu vou falar sobre o tema de privacidade por concepção, compartilhando um pouco da experiência que a gente tem tido com um projeto que a gente tem gestado há alguns anos já, né, mas que a gente lançou há alguns meses o portal dele, compartilhando a experiência que a gente tem tido nesses últimos anos com o tema, né? Então, vou falar sobre o tema com base no TTC Labs, que é esse projeto que a gente vem tocando aí há alguns anos no mundo todo. Acho que em vários painéis aqui surgiu muitas vezes o tema de que a privacidade não existe no vácuo, é preciso criar uma cultura, é preciso engajar as pessoas nessa cultura de maior controle, de maior transparência, para se gerar maior confiança no ambiente digital, né? O TTC Labs ele é justamente sobre essa interface da privacidade por design, por concepção, né? Em que as pessoas possam lidar com interfaces que empoderem mais ela para que elas possam controlar como seus dados são usados e para que elas possam ter uma experiência de maior transparência também nessa forma como seus dados são usados, tá? O TTC Labs ele é um portal, como eu falei no começo, e é um portal onde a gente compartilha uma série de recursos e protótipos de Privacy by Design que foram gerados de forma colaborativa e são protótipos reais, né, baseados em serviços reais e em personas reais. Ele é um projeto que a gente fez com mais de 60 parceiros do mundo todo, tá? E o público principal dele é super amplo, mas ele vai desde DPOs e pessoas interessadas em privacidade e implementar regras de maior transparência e controle nas suas organizações, até o público de designers, ou seja, web designers ou designers de user experience. Então, ele tem um público, ele tenta cobrir um espectro bem multidisciplinar. Ele também é o espaço onde a gente tem compartilhado em formato aberto, né, para quem quer que queira usar, iterar, modificar, um resultado de uma série de oficinas de Privacy by Design que a gente tem feito no mundo, em várias cidades do mundo,
desde o início de 2017, e a gente fez uma dessas oficinas, inclusive, aqui em São Paulo, há um ano, exatamente, em agosto do ano passado. Tá? Uma experiência pessoal minha, como uma pessoa com background em direito, políticas públicas, participando dessa oficina específica que a gente organizou aqui em São Paulo, desse Design Jam aqui em São Paulo, e, de repente, sendo colocada numa sala com 30 designers, 10 engenheiros, 20 advogados, é que, em geral, esses públicos, né, entre o espectro do designer até o advogado, em geral, a gente busca objetivos comuns. Né? Então, quando a gente olha para o público que está olhando para as regras, né, o público mais jurídico, de políticas, a gente fala em direito de acesso, direito de correção, direito de portabilidade, a gente fala em consentimento e qualifica o consentimento, né? O consentimento tem que ser informado, livre, tem que ser inequívoco. Os designers, eles, na busca por também dar mais controle, mais transparência e mais confiança às pessoas nos produtos que eles estão desenhando ao implementar essas regras, eles buscam algo que, no próprio relato deles, oferecer serviços que coloquem as pessoas e que entendam o modo como as pessoas usam esses serviços e como essa interação evolui ao longo do tempo. E, em vez de falar em regras e direitos, eles se pautam em alguns princípios de design. E aí esses princípios vão desde assim, o produto ele tem que ser oportuno, ou seja, quando você desenha uma interface em que você pede uma determinada atuação de um usuário para usar os dados dele, isso tem que ser oportuno. Por exemplo, quando você usa um serviço de caronas, o ideal em termos de design para que esse elemento da oportunidade seja efetivo é que o pedido de compartilhamento da localização ele seja feito no momento em que a localização é necessária. Outro princípio de design, o produto tem que ser útil, tem que ser eficiente, e ele tem que ser conveniente para o usuário. Então, por exemplo, quando você compra uma passagem aérea, é uma ideia interessante, com base nesses princípios, que o design do seu e-mail te permita ver de uma forma destacada as informações principais da sua passagem para facilitar a sua vida e para deixar a sua vida um pouco mais simples. Enfim, alguns dos outros princípios que eles usam para basear o desenho desses protótipos são princípios da transparência, né, fornecer informações que as pessoas realmente podem entender, e o princípio de fazer produtos que sejam capacitadores, ou seja, que permitam que as pessoas não só tenham aquilo disponíveis para elas, mas que elas realmente exerçam aquilo e que elas utilizem aquilo, coloquem aquilo em prática, tá? Mas embora os princípios, embora os objetivos desse espectro entre regras e design eles sejam comuns, muitas vezes na ânsia, né, e na pressão por cumprir regras e por atender à rigidez das regras, muitas vezes o elemento humano que está no centro tanto das regras quanto dos princípios de design ele se perde. E aí eu acho que todo mundo que viveu uma certa enxurrada de e-mails ali entre o final de maio e o início de junho consegue correlacionar um pouco o que eu estou citando aqui, mas é uma experiência que se repete em outras tentativas de comunicação sobre o tema de privacidade, né, entre serviços digitais e usuários. Então, por exemplo, uma experiência comum quando você entra no site e tem um banner de cookies que não tem absolutamente nada a ver com o seu fluxo de experiência naquela plataforma. Ou é a mesma experiência que existe quando você tem um serviço em que as configurações de controle das pessoas sobre a sua privacidade, sobre a sua segurança, são impossíveis de ser encontrados e implementados. Então, são exemplos em que, na tentativa apressada, né, de cumprir regras rígidas, justamente o que você estava buscando, tanto do ponto de vista das regras quanto do design, acaba se perdendo. Né? Esses exemplos eles também mostram como construir essas práticas, essas ferramentas, esses propósitos, esses protótipos de privacidade por concepção vão além de simplesmente cumprir regras, que eu acho que é uma mensagem que foi reiterada em diversos painéis aqui ao longo desses 2 últimos dias, né? E ele também decorre de uma visão do direito que esquece que o direito também parte de uma experiência humana. Então, a professora Margaret Hagan, que dirige o laboratório de Legal Design da Universidade de Stanford, ela tem vários textos sobre esse tema, né? E uma das coisas que ela fala é justamente sobre isso.
sobre como a gente, não só no ambiente digital, mas assim, todas as experiências do direito, desde o direito processual e contratual, como não é possível perder de vista a experiência humana e a dimensão humana do direito, né, que envolve entender como as pessoas pensam, como elas se sentem e como elas aprendem e apreendem informações da melhor forma. Né, ela fala que é justamente nesse limiar aí, entre esses dois campos, que o direito precisa passar a ter uma abordagem que ela chama de uma abordagem de design centrada no humano, ou Human-Centered Design Approach. Mas, assim, tudo isso ainda parece muito abstrato, né? Então, eu queria trazer 2 exemplos próprios, né, enquanto plataforma, do que a gente fez para tentar aproximar esses conceitos e esses mundos recentemente. Então, recentemente, a gente teve uma série de... A gente anunciou, a gente implementou uma série de mudanças das nossas configurações de privacidade. E uma coisa que a gente ouviu, enquanto a gente veio coletando esse feedback aí do mundo inteiro, muito reiteradamente, foram 2 coisas principais que eu destaquei aqui. Um é tudo num só lugar. Em diversas oficinas que a gente fez, mas em especial na daqui de São Paulo, na de Paris e na de Dublin, ao longo do ano de 2017, muitas pessoas construindo esses protótipos, né, nas nossas oficinas, pediam que ou recomendavam que as configurações de privacidade, segurança, enfim, tudo que se relacionasse ao tema tivesse presente num só lugar. Né, elas também se debateu muito sobre como tornar a linguagem mais clara e simples e, ao mesmo tempo, a linguagem completa que as regras exigem, né, o máximo de completude possível. E algumas das maneiras de implementar essas demandas, esse feedback que a gente recebeu, por exemplo, na atualização das nossas configurações de privacidade, foi trazendo elementos que estavam dispersos por quase 20 páginas diferentes, era preciso navegar por quase 20 abas diferentes da plataforma para dentro de uma aba só. Esse é o exemplo da atualização das nossas configurações de privacidade. Um outro exemplo em que a gente incorporou esse approach foi na nova ferramenta que a gente lançou também nesse primeiro semestre, que foi a ferramenta de acessar suas informações, permitindo que as pessoas, o que antes era tudo junto, num lugar só, e tinha poucos elementos, poucas categorias, pudessem dispor não só de mais categorias, mas da possibilidade de acessar essas informações com base nessas categorias adicionais que antes não existiam. Tá, então, exemplos, assim, só tentando concretizar um pouco desse aprendizado para dentro, né? A gente vem tentando, né, expandir a nossa compreensão sobre esse tema por meio dessas oficinas, que estão um pouco no começo, mas só para dar um pouco mais de visibilidade sobre ela. São oficinas de colaboração com equipes multidisciplinares, né, tanto do próprio Facebook quanto entre os convidados. A gente realizou, desde 2017, essas oficinas em diversas cidades do mundo, inclusive aqui em São Paulo. E o objetivo final delas era sempre chegar a 1 ou 2 dias de oficinas centrados, focados, né, em construção, com protótipos de privacy by design reais, ou seja, que as pessoas depois pudessem utilizar e debater e que isso ficasse disponível para o público iterar em cima delas. Todos os resultados dos Design Jams que a gente realizou até agora, eles estão disponíveis no TTC Labs, né, no portal, que pode ser acessado pelo ttclabs.net. Vou só mostrar rapidinho o vídeo do Design Jam daqui de São Paulo. Brazil is at such an important moment and crossroad. It is driving and so hungry for innovation, and there is so much talent in Brazil. So we thought it was a unique opportunity and timing to bring designers, to bring policymakers, to bring specialists of all fields and get them together in a room to start developing creative solutions around privacy. Como é que a gente faz para você ter uma privacidade desde o princípio, nos produtos, nos processos? E como que as empresas podem pensar maneiras de ter processos mais friendly, mais transparentes? What we've done today is bring a diverse group of people together from a number of organisations with a number of disciplines and backgrounds. We've given them a grounding in the understanding of the landscape of personal data and of policy and of user experience. And then we've given them the framework on which they can start to build better future experiences. O
que é super especial na ideia de trazer designers para conversar com pessoas que têm um background jurídico, eles têm interesses convergentes e complementares. Eles trazem conceitos, eles trazem métricas, eles trazem estratégias diferentes. Que no fim das contas trazem clareza e beneficiam o nosso ecossistema digital em geral. We were trying to work with extended version, pop-up version, so how we can present the information and not annoy the user with too much information. How to ensure people will feel safe when sharing this and making this less commercial. The really interesting thing about Design Jam is that it's not about design. It's actually about bringing design together with politics. Beleza. Não, não precisa. Tudo bem. Como que eu saio daqui? Eles abriram outra máquina para rodar o vídeo. Agora vamos deixar. Acho que a gente pode passar. It is driving and so hungry for innovation, and there is so much talent in Brazil. So we thought it was a unique opportunity and timing to bring designers, to bring policymakers, to bring specialists of all fields. Passou demais, peraí. Além dos resultados dos Design Jams, inclusive dos protótipos e dos processos de discussão que a gente usou em cada um deles, o TTC Labs ele tem 4 tipos de recursos principais, né? Uma primeira parte com artigos de designers falando sobre a experiência deles em diferentes organizações, sobre como construir essas experiências de Privacy by Design. Uma segunda aba e com protótipos deles, né, e protótipos existentes dos Design Jams também. Uma segunda aba de insights sobre os desafios de construir essas experiências com base em profissionais de diversas áreas, não só do design. E uma terceira aba com uma caixa de ferramentas para o público de desenvolvedores, de designers, de startups que pensam em implementar ou que desejam implementar, sejam as ferramentas em si, sejam eventos e oficinas próprias para iterar essas ideias dentro das organizações deles, para que eles possam planejar e praticar, né, e trazer respostas concretas de Privacy by Design para suas organizações. O TTC Labs, por definição, ele é só um ponto de partida, né? O Facebook, a gente obviamente não tem a menor pretensão de ter a fórmula especial da privacidade por design ou de como aumentar transparência e controle sozinhos, né? Então, por isso que ele é um recurso desde o início baseado em colaboração. Mas a gente acha que só trabalhando junto e ouvindo um grupo diverso de pessoas e multidisciplinar que estão envolvidos com essa área que a gente vai conseguir dar a nossa pequena contribuição e também incorporar essas melhores práticas. É isso. Obrigada, Nathalie. O modelo de negócios do Facebook é baseado na coleta de dados, né? Então, eu queria saber se existe algum debate para algum novo modelo. Debate-se muito sobre, de repente, pagar, ou a gente receber também, pelos dados que a gente disponibiliza. E se a gente vai notar alguma mudança na usabilidade do Facebook, para além das que vocês anunciaram, da política de atualização de política de dados e tal. Uhum. Começando pela segunda pergunta, Paula, esses são temas em que a gente está sempre modificando, né? Eu acho que quem acompanhou o início desse semestre notou uma série de mudanças de usabilidade que extrapolaram bastante. Não foi só uma mudança na linguagem dos termos para que ele ficasse mais explicativo e de mais fácil compreensão, sem pedir novos dados às pessoas, que foi nesse critério que se baseou a atualização dos nossos termos da nossa política. Mas, assim, são temas que estão sempre se modificando, estão sempre evoluindo. Então, assim, certamente podemos esperar, né, como sempre aconteceu, novidades nessa área. Então, além da atualização de política, a gente teve a atualização das configurações de privacidade, a gente teve a criação
de um hub específico, que são os atalhos de privacidade. A gente diminuiu o espectro, né, de dados a que aplicativos poderiam ter acesso. Então, tem uma série de mudanças e, sim, esse é um tema que está em constante evolução dentro da empresa e que a gente tem comunicado assim, em tempo real para as pessoas que usam a plataforma e para o público em geral. Sobre o modelo de negócios, né? Um tema bastante também debatido. Eu acho que nas audiências do Mark ele foi questionado sobre isso. Eu acho que ele, inclusive, talvez as falas dele sejam até as melhores fontes. Mas sobre o modelo de negócios da empresa hoje, basicamente é esse modelo que permitiu que, por exemplo, tá, o modelo de venda de espaços de anúncio é o que permitiu coisas como o fato de que a maioria das pequenas empresas hoje possam anunciar. Se a gente pensar 10 anos atrás, isso era simplesmente anunciar os seus produtos e os seus serviços, era simplesmente inviável para organizações, para empresas, né, que não tivessem equipes extremamente estruturadas de marketing e recursos extremamente grandes. Então, assim, é um modelo em que a gente se baseia hoje e em que a gente, né, enxerga muitos benefícios, não só olhando para o aspecto global, mas também para um ecossistema e para a economia do Brasil, especificamente. Tá bem. Obrigada. Agora, André Tomiato, da Prefeitura de São Paulo. Muito boa tarde a todas e todos. É um prazer estar aqui, podendo debater um pouco e conversar um pouco sobre algumas iniciativas que a gente tem feito. Eu estou representando o secretário municipal de Inovação e Tecnologia, Daniel Annenberg, e acho que é bastante importante a gente entender como que está essa discussão e como a discussão voltada para a privacidade de dados e toda essa atualização dessa discussão que tem ocorrido, que é bastante importante para todos, tem influenciado em alguns dos nossos projetos, em algumas das nossas mais importantes iniciativas, né? E já objetivamente tentando contextualizar para o nosso mundo aí do município de São Paulo, que, enfim, é um mundo à parte, maior que muitos países por aí, a gente tem que sempre usar o disclaimer que a gente tem que primeiro comparar coisas comparáveis, né? Vou falar um pouquinho mais para frente do programa Cidade Inteligente que a gente está desenvolvendo, e na hora de pensar nisso é bom sempre a gente ter em mente as dimensões da cidade, as dimensões que a gente está lidando na hora de fazer e de implementar a política pública e de como tratar dentro da gestão, né? A estrutura da Prefeitura de São Paulo é uma coisa muito grande, são mais de 130 mil colaboradores, 22 secretarias, enfim, às vezes é muito trabalhoso tratar essas questões internamente e trazer. A gente sabe que os governos naturalmente são mais lentos, então trazer isso, a discussão de fora para dentro, às vezes gera muito mais trabalho do que numa organização privada que funciona normalmente aí no mercado, tá? Então, para falar um pouquinho das nossas iniciativas, de como essa discussão tem influenciado as decisões dentro da Prefeitura, uma das coisas mais importantes que têm sido desenvolvidas dentro da Prefeitura agora é a política municipal de transparência e de dados abertos, já em debate há bastante tempo com a própria sociedade, um trabalho que começou com a Controladoria Geral do município, e a partir do momento que a gente entrou na discussão, e aí acho que é um trabalho conjunto que vem se desenvolvido, o que a gente mais tentou fazer é trazer a lógica da colaboração, né? Trazer a lógica da colaboração no lugar da lógica do controle, para o qual todas as questões de dados abertos muitas das questões de dados abertos foram usadas no início dessa discussão e quando isso começou a acontecer dentro dos governos, né? Então, a gente tem a ideia de consolidar uma cultura de transparência. Quem está lá, por princípio, é servidor público, os dados que estão lá, por princípio, são públicos, existem diversas exceções, todas as exceções legais, pelas questões de sigilo, e o sigilo de dados pessoais é uma das mais importantes, e a ideia é consolidar uma cultura de transparência, principalmente com a capacitação contínua dos agentes públicos, que, de novo, como os governos são naturalmente mais lentos, é importante que a gente fomente isso de maneira contínua e, com isso, a gente consiga implementar melhorias no serviço público por meio desse viés de colaboração. E a gente tem desafios importantes nessa política, né?
uma das questões que a gente tem tratado, ela deve ser publicada em breve, mas uma das questões que a gente tem tratado nas discussões internas é justamente a anonimização de dados, que não é, todo mundo se sabe muito melhor do que eu, não é simplesmente você tirar um nome, tirar um CPF, tal. Existem questões muito mais profundas do que isso, na hora que você vai abrir dados, na hora que você vai tratar a abertura de dados, na hora que você vai dar mais transparência para as transações e para o que acontece dentro dos governos, e com isso tratar adequadamente dados sensíveis. Ao mesmo tempo, existe um desafio interno muito importante, que é de você racionalizar o uso do recurso público, ou seja, se eu já possuo uma base de dados, se eu já tenho aqueles dados estruturados de alguma forma, não faz sentido para uma outra secretaria ou para um outro órgão, ou às vezes até para um outro ente, começar um desenvolvimento novo, do zero, estruturar aquilo de novo, novamente, com um acordo formalmente adequado e que preserve tudo que é mais importante, principalmente voltado à privacidade dos dados e as questões relativas a isso, a gente consegue otimizar e racionalizar o gasto de recurso público, trabalhando as iniciativas de maneira integrada e trabalhando bastante a comunicação disso. Uma outra iniciativa bastante importante que a gente tem começado a trabalhar é uma vitrine de APIs, de interfaces de programação. A gente está muito no início disso. A Prefeitura de São Paulo hoje disponibiliza 7 ou 8 APIs. Uma delas, que é das mais interessantes, de todos os dados da execução orçamentária do município, ou seja, como o município gasta o dinheiro público, isso está aberto via APIs, isso pode ser acessado por qualquer pessoa que conheça um pouco do tema. Inclusive, o próprio Tribunal de Contas do município fez um trabalho bastante interessante, uma iniciativa que chama IRIS, dando muito mais transparência ao que acontece dentro do gasto público do município de São Paulo. E a ideia é justamente fomentar a criação de serviços e de aplicações que sejam inovadoras e com quem a gente possa trocar na sociedade e possa agregar valor, e com isso a gente possa melhorar um pouquinho o serviço da nossa cidade. A gente sabe, e todo mundo dentro dos governos tem consciência disso, aliás, vou falar um pouco pela experiência das pessoas com quem eu estou mais próximo, que é muito difícil o governo desenvolver as coisas e atender a população por si só. Essa troca, essa colaboração, fazer isso e trocar com a sociedade, não com viés de controle, mas com viés da colaboração, é uma coisa extremamente importante e que, enfim, a gente preza bastante e trabalha bastante isso, né? Na medida em que a gente promove a integração, em que a gente abre os dados com os critérios corretos, obviamente. Uma outra iniciativa bastante importante que a gente tem tocado, esse já é um projeto de quase 4 anos, é o processo eletrônico da Prefeitura de São Paulo, né? Quem conhece um pouquinho do setor público sabe que todas as demandas, ou a grande maioria das demandas do cidadão, enfim, ou das organizações, ela anda dentro do setor público por meio de processos administrativos. E aí, quando a gente fala em processos administrativos, é difícil segurar um bocejo, mas a gente lembra aquele calhamaço de papel com capinha, enfim, aquele monte de carimbo. A Prefeitura de São Paulo hoje está prestes a acabar com os seus processos em papel. 85% dos processos gerados pela Prefeitura hoje já são eletrônicos. É um projeto que começou lá atrás, tem quase 4 anos, e em outubro desse ano agora vai ser finalizado. Tudo que anda dentro da Prefeitura vai andar eletronicamente. E aí, dentro desse processo, existe uma coisa bastante diretamente relacionada com o tema que a gente que é objeto aqui do seminário, que é a classificação correta do nível de sigilo, né? Tem sido um trabalho bastante importante dentro da Prefeitura, capacitar todos os agentes públicos a classificarem corretamente o nível de sigilo das informações. A gente sabe que a regra no setor público é você ter processos públicos, dados públicos, documentos públicos, mas é muito comum você ter processos administrativos que contenham cópias de documentos, que contenham informações pessoais, contenham todo tipo de informação sujeita a sigilo. Se o agente público não tiver capacitado adequadamente para classificar essas informações na hora de inserir essas informações num processo, a gente pode ter problemas muito sérios. Então, é um trabalho bastante grande que a gente desenvolve dentro da Prefeitura, ao mesmo tempo que se muda a cultura para uma cultura de transparência, que você insira essa capacitação e isso possa ser usado com a maior responsabilidade, com o maior conhecimento possível. E dentro desse projeto do processo eletrônico, tentando dar um nível de transparência
de acordo com o que manda a nossa legislação, a gente fez a consulta pública dos processos, né? Hoje, os processos públicos da Prefeitura eles podem ser acessados por qualquer cidadão na íntegra, por meio de um site na internet. De novo, existe um trabalho grande sendo feito internamente para que todos os agentes públicos saibam classificar corretamente as informações. Esse é um trabalho contínuo, mas para que se use com responsabilidade esse tipo de iniciativa. Outro tema sensível que tem sido tratado dentro da administração municipal é quanto ao uso responsável de data centers e ao uso responsável da hospedagem em cloud, das nuvens, né? Terceira vez que eu estou falando, os governos em geral são mais atrasados, então a discussão de nuvem chegou no governo há muito menos tempo do que ela já era usada e bem usada e implementada na iniciativa privada. Desde há uns 2 anos atrás, mais ou menos, a gente começou a estruturar o que a gente chama de governança de tecnologia da informação e comunicação, a política de governança. Com isso, a gente, e com a criação da própria Secretaria de Inovação e Tecnologia, eu sou servidor de carreira, estou momentaneamente num cargo de confiança, mas sou servidor de carreira da Prefeitura e acho que essa é uma iniciativa que independe de governos, independe de quem está sentado na cadeira do prefeito ou do secretário, justamente porque cria coisas para ficar. E a governança ela tenta, primeiro, trazer todo mundo para o mesmo alinhamento estratégico dentro da tecnologia. E as 2 diretrizes mais importantes são aumentar o nível de maturidade dentro da administração municipal em tecnologia da informação, por meio de uma série de iniciativas, e fazer com que a tecnologia seja usada de maneira mais estratégica. Hoje, o menino da TI dentro da Prefeitura, ele crimpa cabo de rede, ele trata das demandas mais de suporte de primeiro nível. O que a gente tenta dioturnamente é fazer com que a Prefeitura se capacite melhor, se estruture muito melhor e a gente consiga dar elementos para que, objetivamente, a tecnologia consiga ser usada de uma maneira mais estratégica. Então, pela primeira vez, a Prefeitura tem um plano estratégico de tecnologia para 4 anos que está sendo implementado. E, dentro desse plano estratégico, a gente constrói diretrizes claras de acordo com cada um dos temas. E um dos temas em que estão sendo tratados, no que a gente chama de orientações técnicas, é justamente da aquisição de serviços de computação em nuvem. E, nessas diretrizes, fiz todo o desdobramento estratégico para chegar nessa parte, nessas diretrizes a gente trata, assim, a questão da soberania de dados como uma coisa importante. Enfim, eu acho que é um critério que a Prefeitura tem usado e que vários governos têm usado, principalmente porque dentro das estruturas e das estruturas burocráticas é muito difícil vencer a questão do sigilo. Existe a natureza do burocrata ele está ali fechado nos seus silos e protegido em cima dos processos que só ele conhece, com pouca documentação e tal. Então, uma maneira da gente tratar isso e fazer o que a gente chama de gestão da mudança é conseguir dar elementos para que as pessoas se sintam mais seguras e que a gente consiga ir devagar quebrando as resistências e trazer o que tem de melhor da tecnologia e que já está no setor privado há mais tempo para dentro do governo. Uma iniciativa mais recente que a gente tem tratado na Secretaria de Inovação e Tecnologia, em articulação com todas as demais pastas, os demais órgãos, é o Programa de Cidade Inteligente. Smart Cities já é um tema tratado há muito tempo. Quem conhece um pouquinho do tema conhece os exemplos que são citados em todos os lugares, o exemplo da Estônia, exemplos de países do Oriente, enfim. O que a gente quer é inserir o nosso país, a nossa cidade, o nosso meio dentro de um contexto de transformação digital, trabalhando bastante com essa questão das políticas baseadas em dados, e com isso a gente conseguir, trazendo as inovações tecnológicas e trazendo novas ferramentas para tratar isso, fazer com que o governo se estruture de uma maneira melhor e consiga ser mais assertivo na consecução e na implementação das suas políticas públicas e consiga ser não meramente reativo, que ele consiga ser proativo nas questões que são sensíveis para a população, que ele esteja preparado cada vez mais para lidar com esse volume enorme de dados que são gerados e têm que ser tratados
para que essas políticas possam ser melhor geridas e melhor implementadas, que a gente consiga articular os diversos atores envolvidos e que a gente consiga fazer com que essa rede funcione de forma a melhorar o serviço público, a melhorar a nossa cidade, e que a gente consiga, de fato, implementar o que a gente chama de transformação digital, que ainda dentro dos governos é um conceito muito pouco divulgado, pouco, enfim, um pouco mastigado pelos servidores, e a gente tem um desafio bastante grande em fazer aí essa gestão da mudança e trazer essas questões e atualizar o nosso meio aí para ajudar a população. É isso. Obrigada, André. Ontem teve um evento chamado GovTech, né, que era só sobre governos digitais. E tinha um exemplo muito legal da Índia, que eles estão desenvolvendo uma ferramenta onde o cidadão pode entrar, eu acho que é um portal, na verdade, ele pode entrar e gerenciar o consentimento que ele deu dos seus dados para diferentes serviços e para documentos, enfim. Queria saber se a prefeitura planeja construir, desenvolver algo nesse sentido. E também se existe alguma cidade que vocês se espelham em relação à privacidade. A gente está a discussão tanto de privacidade de dados quanto de cidade inteligente, na forma como ela o nível de maturidade dela dentro dos governos hoje é bastante diferente do que a gente tem em vários países. Acho que a Índia é um exemplo. Então, ainda não é possível. A gente tem um caminho ainda para percorrer antes disso. É claro que é uma iniciativa que acho que é super importante, que a gente tem que conhecer. Seria ótimo se o cidadão paulistano pudesse entrar e gerenciar nesse nível o tipo de informação, o tipo de dado que ele cede, enfim, como a informação dele é utilizada. Mas a gente tem um caminho longo antes disso ainda, né? A gente está começando uma discussão da política de transparência e de dados abertos. E, com isso, introduzindo a questão ainda no primeiro conceito de anonimização e tal, tudo. Então, claro que é uma iniciativa que é super importante, mas acho que a gente tem um caminho, infelizmente, ainda anterior a esse. O programa de cidades inteligentes, ele já contempla a futura Lei Geral de Proteção de Dados? Sim. Ele tem isso como um critério muito claro, muito claro. Ele tem vários critérios, ele tem várias dimensões. Acho que tem pouco tempo para a gente falar bastante dele, mas enfim, ele vai ser publicado em breve. Enfim, vai ter um decreto do prefeito que vai introduzir isso. As pessoas vão poder conhecer um pouco melhor, mas objetivamente ele leva isso em consideração. Bom, acho que vamos deixar as perguntas para o público depois, que devem ter bastante. Agora a gente vai para o Bruno. Bom, boa tarde a todas e todos. Último painel, 2 dias bem intensos. Vejo rostos aqui que estavam até 9 horas da noite ontem, então parabéns a todos os guerreiros e guerreiras. Queria só fazer um primeiro alerta. Todos sabem que eu trabalho no NIC-BR, mas hoje o que eu vou apresentar aqui é muito mais fruto da minha pesquisa acadêmica, então eu falo muito mais da minha capacidade pessoal. Eu acho que o título do painel, ele nos traz uma provocação, né? Revisitar qual que é essa relação entre tecnologia, privacidade e proteção de dados pessoais. Ou seja, acho que vale a pena a gente olhar para o retrovisor, né? Olhar para trás, ver de onde que a gente partiu, para a gente fazer um diagnóstico onde que a gente está, e a gente poder prospectar aonde que a gente pode chegar. São esses 3 pontos que eu vou tentar explorar nessa conversa que a gente vai ter hoje aqui. Bom, primeiro ponto. Eu não vou ensinar a reza ou, enfim, chover no molhado. Esse debate, a gente pode meio que fazer aqui uma digressão e ter 2 fases. A primeira fase, eu acho que seria a gente retomar um pouco do que a literatura fala sobre qual que é o papel da tecnologia, como que a gente consegue modular comportamentos olhando para os artefatos à nossa volta. E isso vem de lá de trás, desde a década de 80, a gente tem escrito sobre isso. É só a gente pegar aquele exemplo clássico de como que o urbanismo, a arquitetura, ela modula, normatiza e condiciona comportamentos. E aí o exemplo clássico é o que aconteceu nos próprios Estados Unidos, quando a gente percebe que certos lugares para você acessar, como, por exemplo, praias em que
quem ali estavam eram pessoas sempre de etnia branca e de uma classe mais elevada, você trazia pontes em que o transporte público não chegava. E não chegava para o quê? Para você justamente evitar que pessoas de etnia negra e com uma classe baixa que utilizava desse transporte público pudesse fazer uso desses espaços públicos. Então, não é uma coisa nova, ou seja, essa ideia de que os artefatos à nossa volta modulam, normatizam e regulam os nossos comportamentos. E aí a gente abre a nossa lente de análise para pensar, bom, mais do que o direito de ele condicionar, modular, normatizar esses comportamentos, a gente consegue enxergar que, para além disso, a gente tem a tecnologia, normas sociais, o próprio mercado desenvolvendo, digamos assim, esses artefatos, essas ferramentas para condicionar os nossos comportamentos. E isso vem da década de 90, a gente tem vários papers falando sobre o papel da tecnologia ou para nutrir a nossa capacidade de controlar as nossas informações ou para enfraquecer essa nossa capacidade. Por exemplo, o que o Gus trouxe aqui é justamente uma tecnologia que procura nos empoderar nesse sentido. E a gente tem outras várias ferramentas que enfraquecem ou pelo menos driblam essa nossa capacidade. E, historicamente, privacidade e proteção de dados pessoais sempre foram bastante dependentes, condicionadas por esses tipos de arquiteturas, por esses tipos de tecnologia. Se a gente for pensar como que é conceituado o conceito de privacidade, como que ele é modulado, é sempre essa ideia de a gente poder se retrair da observação dos outros, se colocar nos nossos espaços privados. E como que a gente se coloca nos espaços privados? Essa referência de a gente se recolher ao nosso castelo, a nossa residência, essa questão das correspondências, onde que a gente retrai esse tipo de informação. Ou seja, a privacidade e proteção de dados pessoais sempre foi super dependente dessa ecologia, dessa independência dos artefatos, das tecnologias que a gente criou para poder respaldar isso. E hoje a gente vivencia cada vez mais esse dilema, ou pelo menos essa interdependência. Quais são as tecnologias que a gente está criando e onde que Privacy by Design vai desaguar nesse sentido. E a gente cria soluções para se adaptar a eventuais habitats que não proporcionam isso. A gente está aqui no seminário de privacidade e proteção de dados pessoais e muita gente usa aquele adesivinho para bloquear suas câmeras. Isso é uma coisa super simbólica de como que a gente ainda não acredita que esses dispositivos que a gente usa, eles são, por design, configurados para proteger esses tipos das nossas informações. E aí, só para ilustrar isso, por exemplo, o próprio Zuckerberg também utiliza isso. Isso é muito simbólico, porque se o Zuckerberg, que, enfim, tem vários engenheiros ao lado dele, poderia desenvolver outros tipos de tecnologias, devices, ele também usa esse pequeno adesivinho, ou seja, uma arquitetura não tão sofisticada para justamente proteger e controlar essas informações, a gente tem um diagnóstico de que a gente não avançou muito nesse cenário. Ou seja, onde que a gente está? A gente tem aí uma segunda fase do que é essa literatura do Privacy by Design. A gente tem aí vários livros reforçando esses limites do legalismo, ou seja, só da lei dizendo o que pode ou o que não pode. A gente tem aí quase como se fosse uma batalha pelo design, tomar por conta disso o controle de como que essas tecnologias estão sendo prototipadas, concebidas e assim por diante. Tem livros nesse sentido. Esse livro do Hartzog é excelente, foi publicado esse ano. A gente tem leis positivando esse conceito de Privacy by Design, ou seja, que as tecnologias, elas devem, desde a sua concepção, elas devem incorporar essas preocupações previstas nas legislações e utilizar a própria tecnologia para reforçar e nutrir essa capacidade da proteção dos nossos dados pessoais. E a gente pode ver esses traços na nossa própria Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Mas o que a gente tem é, sobretudo, uma literatura crítica sobre o conceito de Privacy by Design. A gente vai ver que esse conceito ele é super elusivo, pelo menos na prática a gente não está vendo ele ganhar atração. Quem coloca a mão na massa, que são os engenheiros, os desenvolvedores, o pessoal que trabalha com design, eles ainda não internalizaram por completo tudo isso. Esse é um paper super recente de um professor da New York, o Waldman, em que ele fez uma pesquisa empírica. Ele fez uma pesquisa empírica para dizer, bom, eu vou olhar para essas empresas e vou questionar, fazer uma série de entrevistas com os engenheiros, os desenvolvedores, para saber o que eles consideram como Privacy by Design, e vou entrevistar também os Data Privacy Officers. O grande achado dele é que o pessoal que é do direito, o pessoal que é legalista, cria toda uma narrativa de que há esse conceito de Privacy by Design, mas muito mais uma dimensão
de um compliance burocrático, formalista, para você justamente estar respaldado de eventuais questionamentos, judicializações e assim por diante. Quando ele vai a fundo e entrevista os engenheiros, o que ele constata é que a gente está desenhando tecnologias sem essa preocupação. É essa metáfora que ele usa, falando que a gente está designing without privacy. Ou seja, a gente tem um campo empírico que revela que esse conceito, que já está até previsto em algumas legislações, ele não tem aderência, ele não tem sido internalizado porque está ali no chão da fábrica cuidando disso. E aí a gente tem outros papers, outras literaturas dizendo isso, que na verdade o que a gente tem é muito mais tecnologias invasivas com relação à privacidade e proteção de dados pessoais, as PIDs, Privacy Invasive Technologies, e que é quase como se fosse uma corrida armamentista tecnológica dessas Privacy Enhanced Technologies e, de outro lado, as Privacy Advanced Technologies. E isso tem cada vez mais driblado essas nossas possibilidades e não tem havido um mercado que pudesse justamente dar tração para esse conceito de Privacy by Design ganhar vida. E aí a gente tem havido pouca interação, ou pelo menos pouco engajamento entre os reguladores e os atores regulados para a gente poder ganhar vida esse conceito, trazer um pouco mais de concretização e tangibilização disso tudo. Ou seja, como que a gente vai colocar numa futura lei geral de proteção de dados pessoais, estabelecer conversas entre os atores regulados e quem regula para a gente poder ter realmente tecnologias que são concebidas levando em consideração privacidade e proteção de dados pessoais. É o que o Lee Bygrave está dizendo, que falta ainda conversas regulatórias para esse conceito ser tangibilizado e ser concretizado. E aí eu chego no meu terceiro ponto. Bom, e aí aqui é os meus 2 centavos para essa discussão. Aonde que a gente pode chegar? Então, a gente está migrando para um cenário em que a gente tem, por exemplo, o regulamento europeu prevendo de forma expressa o conceito de Privacy by Design. Se a gente fizer uma leitura expansionista, digamos assim, da nossa Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, a gente também vai encontrar isso, porque ele faz menção a que, desde a concepção de um produto ou serviço, deve ser levado em consideração os dispositivos da lei, ou seja, as obrigações ali previstas com relação à proteção de dados pessoais, seus princípios e assim por diante, mas isso por si só não vai ser o suficiente. A gente precisa ter essas conversas regulatórias, a gente precisa ter esse engajamento construtivo entre os atores regulados e quem regula para poder desaguar num resultado positivo sobre isso. Esses engajamentos construtivos foi algo que a Boiana Bellamy trouxe aqui. E como que a gente vai fazer isso? Isso, na minha percepção, já está acontecendo. A gente está mudando, a gente está pensando de uma maneira diferente, nosso foco em termos de ações regulatórias estão sendo modificados. A gente está tendo uma mudança da nossa racionalidade, de como que a gente está pensando, como que a gente está atuando, e isso eu falo na experiência principalmente da União Europeia. A gente está saindo de um modelo de comando e controle, ou seja, é aquilo que o direito, as leis, o código das leis prescrevem preto no branco, ou seja, aquela lógica binária do autorizado e proibido, e aqueles comportamentos que não se enquadram naquele tipo ideal previsto da lei, eu vou e sanciono, para a gente pensar outras coisas, como estimular bons comportamentos, como que ver qual que é o papel dos atores privados em contribuir para essa regulação e eles mesmos poderem analisar quais são os riscos envolvidos, mitigá-los e gerenciá-los. Isso se dá por quê? Porque a demanda que a gente teve em termos de proteção de dados pessoais no passado, quando essas leis foram pensadas, lá para a década de 60, 80 e assim por diante, a própria diretiva de 95, ela mudou. A gente está num contexto completamente diferente, é isso que esse relatório do Fórum Econômico Mundial mostra. A gente está saindo de uma abordagem tradicional para novas perspectivas de como que a gente utiliza e usa esses dados. A gente, por exemplo, e aqui eu vou pegar só 2 pontos desse relatório, a gente está saindo de uma definição binária e determinada do que pode ser conceito de dado pessoal e dado anonimizado para cada vez uma definição contextual do que está em jogo. A gente está saindo cada vez mais de um dado que ele é coletado para um propósito específico e já pré-determinado e já antevisto, para reutilização e usos secundários desses dados, sem que necessariamente o usuário, o titular desse dado, ele consinta para essa nova utilização. É isso que está em jogo, por exemplo, com Big Data. É isso que está em jogo, por exemplo, com inteligência artificial. E aqui eu vou dar 2 exemplos de como que isso tem se reverberado de maneira bastante prática. Se a gente for olhar para o que os reguladores diziam há 10, 15 anos atrás, ou para que a própria diretiva, da forma como ela era aplicada, e leis de proteção de dados pessoais ao redor do mundo, a gente tinha meio que uma bala de prata para trabalhar com essa ideia do que
um dado que poderia representar riscos para o cidadão, para o titular, e dados que não representariam nenhum tipo de risco. Era quase como um pensamento preto no branco. Bom, se eu tenho dados pessoais que identificam uma pessoa, que podem ser a ela atribuídos, eu vou regular isso, isso vai dar dentro do escopo de aplicação dessa lei de proteção de dados pessoais. Agora, se eu consigo desidentificar esse dado, ou seja, se eu consigo tirar elementos que vinculariam a uma determinada pessoa, que seria a figura oposta de dados pessoais, ou seja, de dados anonimizados, então eu poderia utilizar esse dado da maneira como eu gostaria e como eu bem entenderia. Mas, na verdade, o que a gente tem visto é que, cada vez mais, essas duas esferas, que elas não tinham nenhum tipo de conexão, elas estão cada vez mais fundidas, elas estão cada vez mais áreas cinzentas. Então, o que a gente tem visto é que essa ideia de dados anonimizados, como se eles não tivessem nenhum tipo de risco com relação aos titulares dos dados, como eles também não tivessem nenhum tipo de utilidade para direcionamento de conteúdo, publicidade, ou mesmo decisões automatizadas, isso se perde, de certa forma. A gente tem visto aí pesquisadores quase que por diversão reidentificando bases de dados anonimizados. Esse é o caso desse pesquisador de Stanford, em que ele consegue, por várias métricas, dizer eu só preciso de 33 bits para pegar um dado anonimizado e reidentificar, ou seja, transformar ele em um dado pessoal. Um outro exemplo é esse pessoal do MIT, que só pelos metadados de transações dos seus cartões de crédito conseguiu reidentificar esses seus titulares. Aonde você compra, com que frequência você compra e qual é o valor que você compra, diz muito sobre você e eu vou provavelmente conseguir te identificar. É isso que esse estudo diz. Ou seja, a gente não está pensando mais naquela coisa binária, preto no branco, se eu tenho um dado pessoal, ele vai ser regulado com toda a força daquela lei de proteção de dados pessoais, e dados anonimizados que não teriam nenhum tipo de risco, eu conseguiria imunizar isso. E a gente tem visto cada vez mais esses debates sobre quais são as bases legais em jogo para você poder tratar dados pessoais, ou seja, o que te autoriza a tratar um dado pessoal, qual que é a sua autorização legal. A gente tem visto o consentimento muito forte, mas a gente tem visto cada vez mais essa ideia do interesse legítimo. O que é o interesse legítimo? É justamente uma base legal que te permite você reutilizar um dado, sem você pedir o consentimento novamente do titular, para usos secundários. E aí você cai meio que num dilema, nessa carta coringa não tão positiva, de que quando essa pessoa ou essa organização, essa organização for utilizar essa base legal do legítimo interesse, será que ele vai estar realmente fazendo um teste de proporcionalidade e respeitando as legítimas expectativas do seu titular? Isso traz o quê? Isso traz mais assimetria de informação. A gente não sabe com toda certeza se um dado ele é pessoal ou se ele é um dado anonimizado, se ele está dentro do escopo de aplicação da lei. A gente não sabe com toda certeza se aqueles organismos que estão tratando e reutilizando esses dados com base nessa hipótese de legítimo interesse estão realmente levando em consideração os interesses do próprio titular. A gente traz mais assimetria de informação e isso traz o quê? Um cenário de riscos e cada vez mais incertos. O próprio regulador, de antemão, o que ele não consegue fazer? Ele não consegue olhar para o desenho da lei e pensar, mais uma vez, daquela lógica binária. Isso pode, isso não pode, eu consigo enquadrar no que o dispositivo do que a norma diz e eu vou, provavelmente, sancionar aquele ator nesse sentido ou assim por diante. A gente vai sair, então, de uma lógica, de uma racionalidade de regulação de comando e controle para uma lógica de meta-regulação ou corregulação. O que eu quero dizer com isso? O próprio desenho da lei vai convidar os atores, a autoridade reguladora, a dizer, olha, você tem determinados objetivos a serem alcançados. Para isso, eu vou delegar para você mesmo, ator regulado, para as organizações, para as empresas, que você analise qual é o risco que você tem dentro da sua casa. E depois que você relatar isso, que você monitorar, identificar e, inclusive, mitigar isso, você me diz o que isso representa para eu poder ver qual que é realmente esse risco. Eu vou fazer a fiscalização do risco que você mesmo mensurou. Não sou eu, enquanto uma autoridade garante, que vai fazer isso. Isso, para mim, é custoso, eu tenho cada vez mais relações assimétricas de informação, eu não tenho capacidade de fazer esse tipo de fiscalização. Então, a gente vai migrar para esse cenário de meta-regulação ou corregulação. E aonde que isso está de maneira bem clara? E é por isso que só leis prevendo o conceito de privacy by design não será o suficiente. O que a gente precisa olhar é como que essa lei vai ser aplicada e como que a gente vai abrir a sua caixa de ferramentas, ou seja, os vários mecanismos, instrumentos que a gente tem para destravar
esse cenário de corregulação, de cooperação entre autoridades reguladoras e atores regulados. O que a gente vai ver quando a gente faz uma análise, uma leitura sistemática dessas leis de proteção de dados pessoais, isso inclui também a nossa futura Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, é que ela vai dizer, olha, eu tanto não tenho capacidade de olhar para todos esses setores que vão ser alcançados, setor de saúde, setor elétrico, setor offline, setor de publicidade comportamental, que eu vou convidar a esses setores que eles façam o quê? Códigos de boas condutas, códigos setoriais. Cada setor vai dizer qual é a particularidade dele, qual é o risco próprio dele, e vocês vão concretizar, tangibilizar aquilo que está de maneira genérica, um pouco indeterminada na nossa lei. Riscos razoáveis. O que é isso para o seu setor em específico? Desenhar um modelo ou um produto que, desde a concepção, leve em consideração a proteção de dados pessoais. Na área de saúde é uma coisa completamente diferente do que é na área de seguros e assim por diante, do que é na área online e na área offline e assim por diante. A gente vai pensar também em questões de terceiros independentes, certificando essas boas práticas. A gente vai criar programas corporativos em que você vai trazer para a mesa não só os advogados, mas os engenheiros, os desenvolvedores, para pensar como que a gente projeta isso de forma holística dentro dessas organizações. E tudo isso deságua o quê? Nesses relatórios, nesses dossiês, que a gente vai olhar para a nossa legislação, que está previsto que são os relatórios de impacto à privacidade e à proteção de dados pessoais. Por meio disso, você identifica quais são os riscos envolvidos na atividade, você, ao identificá-los, você propõe soluções para mitigá-los e você implementa essas soluções. Então, o que a gente vai... E essa é a esperança, essa expectativa do que se tem com a GDPR, do que pode se vir a ter com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, é a gente mudar essa racionalidade regulatória, pensar cada vez mais em ações de colaboração entre o regulador e os atores regulados, para a gente gerar, sobretudo, o quê? Uma demanda econômica, um ecossistema dessas chamadas Privacy Enhanced Technologies. Ou seja, não é só a organização que processa, controla os dados que vai desenvolver Privacy by Design. Você vai ter um ecossistema, você vai ter certificadoras, você vai ter os próprios pares dessa organização construindo códigos de boas condutas. É essa visão holística e essas ferramentas combinadas e aplicadas de forma concomitante que eu acho que é o que vai poder mudar essa visão de que Privacy by Design até hoje não pegou. Privacy by Design até hoje não decolou, não teve a atração que a gente espera que tenha. Ou seja, para além da positivação e da previsão de Privacy by Design em leis de proteção de dados pessoais, a gente tem que olhar para esse ecossistema, para essa ecologia e como que esses atores, instituições, eles podem colaborar com quem regula, com quem é o órgão regulador de leis de proteção de dados pessoais. E isso, em si, não é uma coisa nova. A decisão que foi inédita, que cunhou o termo autodeterminação informacional da década de 83 e que abriu as portas para a gente pensar a proteção de dados pessoais dentro da lógica de direitos da personalidade, assim por diante, para além do consentimento, é isso que eu acho que tem que estar importante. A gente tem que pensar Privacy by Design para além daqueles dashboards que você consegue saber qual informação é coletada, como que você consente, para qual finalidade, para quais outros possíveis usos. O que está em jogo aqui é como que essas organizações elas podem tomar precauções, ações precaucionárias para evitar danos. Qual que é o dever de cuidado de quem processa esses dados, de quem sabe quais são os riscos em jogo? É justamente reduzir essa simetria de informação por essa caixa de ferramentas que a gente pode aplicar de forma combinada. E aí, então, para sintetizar e concluir, sumarizar o que eu tentei trazer aqui hoje, aonde que a gente pode chegar é isso, tentar tangibilizar e concretizar a Privacy by Design a partir de uma nova racionalidade de regulação, e isso vai para além só da letra fria da lei. Era isso, eu queria só agradecer, dizer obrigado, eu estourei aqui meu tempo, e só fazer um merchan, enfim, tá para sair o meu livro sobre proteção de dados pessoais pela editora Forense, a gente só está esperando sair a lei para colocar de acordo com a lei. O editor quase me matou quando eu falei que eu tinha que publicar logo, ele falou, não, espera, Bruno. Então, logo, acho que em breve a gente vai ter isso disponíveis aí nas livrarias. Queria convidá-los a todos para poder, enfim, continuar esse diálogo, essa conversa, e acho que esse pode ser um bom início. Obrigado.
Então, esse livro sai mês que vem? Isso. Tá. Bruno, uma pergunta. Você falou que essa mudança de racionalidade ela vai além da lei, mas caso essa lei seja aprovada com os vetos que as pessoas estão temendo em relação à autoridade, quais as consequências para essa racionalidade? A gente consegue atingir ela? Então, a gente ouviu muito discurso de que corregulação seria a ideia de uma lei sem autoridade ou só de um conselho multissetorial. Não, acho que o que tem que deixar claro é que essa ideia de racionalidade regulatória colaborativa, corregulação, é super e hiper dependente de uma autoridade que vai ter poderes sancionatórios e uma estrutura administrativa em termos de independência funcional e até financeira. Por quê? Porque é você trazer justamente essas pessoas com expertise que vão ser capazes de ter essas conversas regulatórias com os atores regulados. É só um órgão independente que vai ter capacidade de olhar para esses códigos de boas condutas e dizer, olha, esse código aqui de boa conduta ele está super bem formulado, inclusive você aderiu a ele, e caso aqui eu considere que você transgrediu um dos princípios, direitos previstos aqui na lei, eu vou levar isso em consideração para, por exemplo, calibrar qual é a multa que eu vou aplicar. Ou seja, é mais do que a ideia só de você sancionar, é a ideia de você estimular bons comportamentos, é a ideia de você premiar comportamentos desejáveis. A gente trabalha numa lógica diferente. Para isso, uma autoridade independente é super, hiper importante. Tá bom, fica o recado. Abrindo para a plateia, quem tiver dúvidas... Boa tarde, quase boa noite. A minha pergunta, eu sou Luísa, do Instituto de Referência Internet e Sociedade. A minha pergunta é para o Gustavo. A gente tem, com o Marco Civil da Internet, a obrigação da guarda, né, dos metadados. Como é que funciona essa guarda em relação ao autor? E caso ele seja requisitado, né, pelos meios legais, tanto internos quanto internacionais, a informar esses metadados, como é que vocês respondem, qual que é o esquema que vocês têm para isso, e se, por meio deles, seria possível chegar à identificação do usuário. Obrigada. Meu nome é Dayana, eu trabalho no jurídico da TIM Celular. A minha dúvida é para a Natália. O Facebook agora lançou uma ferramenta de reconhecimento facial de fotos publicadas pelos usuários. Isso tem sido objeto de alguns questionamentos acerca da privacidade e de questões envolvendo discriminação. Eu queria que você comentasse um pouco sobre os aspectos envolvendo a privacidade e proteção de dados dessa ferramenta do Facebook. E gostaria de saber se já, da forma como essa ferramenta está disposta hoje, se ela já atende às disposições da futura LGPD. Boa tarde. A minha pergunta é para o Bruno, referente à base de dados. A base de dados, a gente sabe que tem propriedade intelectual em cima de uma base que for criativa e original. A minha questão dessas bases de dados é numa relação de empresa, numa comercialização, de uma incorporação, de uma fusão. Se esses ativos intangíveis deverão ser ou poderão ser comercializados como valor econômico, dentro do que você vai ter agora com a Lei de Proteção de Privacidade de Dados. Ao mesmo tempo, a propriedade intelectual deve envolver também a questão de uma base de dados. Acho que o Gustavo pode começar respondendo. Opa, oi. Então, uma ótima pergunta essa. Eu tenho essa curiosidade também. O que eu posso garantir para você é que apenas o nó de saída teria a informação de um IP acessou aquele site, né? E o nó de saída do Tor ele teria com a informação que o servidor anterior, que é um servidor do Tor, conectou nele e pediu para acessar aquele site. Então, é algo urgente a gente comunicar às autoridades judiciárias, policiais e tudo mais, que não adianta prender ou
coagir os operadores de relay a entregar uma informação que eles não têm, né? Por design, a gente não tem essa informação. Não tem como o projeto Tor entregar essa informação, porque, primeiro, não é o projeto Tor que executa os servidores, são voluntários ao redor do mundo. Então, talvez nem estejam sob a jurisdição brasileira pedir aquela informação. E, segundo, dependendo do país, a coleta de log não seja obrigatória, né? Então, a gente tem, talvez, alguns relays de saída aqui no Brasil. Até onde eu sei, a gente nunca teve nenhum problema jurídico. Porém, se tiver o problema jurídico, o máximo que o operador do relay vai fazer é entregar IPs da rede Tor, né? A privacidade continua sendo mantida. Acho que é isso. Sabrina, que fez a pergunta? Diana, desculpa. Então, a ferramenta de reconhecimento facial, ela é totalmente opcional na plataforma, tá? Ela está dentro das configurações de privacidade dos usuários, e o usuário pode a qualquer tempo ativá-la ou desativá-la, é completamente opcional, não é uma decisão que você faz uma vez na vida e vai estar sempre valendo, tá? E a finalidade dela é para usos como se alguém abrir um perfil com a sua foto de perfil, para se você tiver feito a opção de usar essa ferramenta de reconhecimento facial para que você seja notificado, ou seja, uma função de segurança. Uma outra função se você tem amigos que têm essa ferramenta ativada, tá, que optaram expressamente por ela, e você tem uma foto, você faz o upload de uma foto, essa ferramenta ela pode te ajudar a sugerir marcações desses amigos nas suas fotos, nos seus elementos visuais, se os seus amigos tiverem essa ferramenta ativada. E um terceiro uso dela é para ferramentas de acessibilidade, ou seja, pessoas que têm deficiência visual, a gente tem uma série de aprimoramentos da plataforma para que elas possam ter uma experiência boa da plataforma, mesmo tendo algum tipo de deficiência visual. Então, digamos que eu tenha deficiência visual e você seja minha amiga e você tenha a ferramenta de reconhecimento facial ativada, se eu estiver usando o Facebook no modo especial para pessoas com deficiência visual, eu posso ouvir na narração da foto que é você que está na foto, tá? Tudo se você tiver ativada. É difícil falar em compliance com a lei brasileira porque ela ainda não foi sancionada, né? Então a gente precisa esperar. Mas a ferramenta, assim como está disponível no Brasil, ela está disponível na Europa inteira, né? Em compliance com a GDPR e em outros países que já têm há anos leis gerais de proteção de dados, como o Canadá, por exemplo. Então, eu só não peguei o nome da colega, mas se eu entendi bem a pergunta é se, havendo um processo de fusão, aquisição e incorporação de uma empresa pela outra, como que fica a questão da base de dados, é isso? Então, acho que 2 apontamentos. Uma coisa super interessante, que os primeiros casos que surgiram sobre isso, seria possível ou não, e que alguns casos foram até judicializados, principalmente nos Estados Unidos, o que as plataformas começaram a fazer? Começaram a prever na própria política de privacidade que, em caso de fusão, aquisição, você consentiu, autorizou. Então, na maioria das vezes, o que a gente encontra hoje é que esses termos de uso já dariam essa base legal, esse consentimento do próprio titular para autorizar isso. O que a gente vai, acho que, patinar um pouco havendo fusão e aquisição e havendo um novo grupo econômico com uma finalidade completamente distinta daquela pela qual foi construída aquela base de dados, se aí sim a gente vai ter segurança jurídica, ou enfim, se isso vai poder ser questionado. E aí eu acho que é o grande X da questão. A princípio, o que você pode traçar de cenários possíveis havendo esse processo de incorporação, fusão, aquisição, e essa base de dados vai enriquecer uma outra, para uma outra finalidade completamente distinta daquela onde que você coletou aquele dado a princípio, aí você vai ter algum tipo de problema. Você pode até socorrer a outras bases legais, como legítimo interesse e assim por diante, mas eu acho que a distinção ela pode ser tamanha, o contexto pode ser tão outro que não passe num teste de proporcionalidade, enfim, que está até previsto na nossa Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Então, resumindo, 2 caminhos. Normalmente você prevê isso em políticas de privacidade, mas só a previsão disso eu acho que não vai ser o suficiente. Vai depender de uma análise de qual que vai ser o enriquecimento feito com essa base de dados e para qual finalidade que ela vai ser utilizada. Mais perguntas? Lá.
Oi, boa tarde. Eu sou o Lenildo, da DataPrev. Eu queria perguntar para o Gustavo se ele não vê uma certa insegurança para os nós de saída, né, no caso de uma investigação de algum mal feito, né, de algum ilícito. Porque se a polícia for seguir de volta o IP, vai chegar no nó de saída. E aí o proprietário daquele servidor, ele não pode se encontrar em apuros e se ver, né, numa situação em que ele seja implicado na investigação como um coadjuvante ou alguma coisa assim? Só um pouquinho, tem mais uma lá. Bom, boa tarde. Meu nome é Jackson. Eu sou formado em Ciência da Computação na USP e agora eu faço mestrado e eu pesquiso dados do Supremo Tribunal Federal. Estava conversando aqui. A minha pergunta é dirigida para o André. Não sei nem se ele vai conseguir responder, mas como é funcionário da Prefeitura de Carreira, então talvez tenha uma ideia. Estava conversando aqui com um colega aqui formado em Direito e ele tinha comentado alguma coisa sobre alguns dados públicos da Prefeitura que podem ser sensíveis e tal. E aí você comentou na sua apresentação sobre as APIs, etc. Eu dei uma olhada no site da Prefeitura e eu vi, por exemplo, que tem dados sobre o IPTU das pessoas. Então, você consegue olhar aqui o nome da pessoa, o endereço, complemento, se mora em apartamento, tal. Tem o ano de nascimento, tem o mês e algumas outras informações você consegue montar perfil, etc. Então, você consegue localizar bem as pessoas. E o dado está aberto aqui, é da cidade inteira, se não estou enganado, né? Enfim. Aí a minha pergunta é se tem alguma discussão sobre segurança dos dados e tomar esse cuidado, porque no meio jurídico também tem vários dados, várias empresas fazem coletas automáticas, né? Isso é um problema na esfera pública como um todo. E aí você consegue extrair nome e várias outras coisas também, nome não, várias informações mais sensíveis, RG, CPF, etc. E eu queria encaixar uma outra pergunta também, que aí tem dois problemas. Um é de consciência e o outro é de capacidade técnica. Se você tem ideia do ponto de vista da Prefeitura, pelo menos, se existe algum planejamento, alguma ideia de como lidar com isso, que às vezes o problema não é só de consciências, a consciência existe, mas falta profissionais qualificados, servidores qualificados para poder lidar com esse tipo de problema. E, enfim, acho que resumindo é isso. Obrigado. Tem mais alguma? Boa tarde. A minha pergunta é... Meu nome é Andréa, né? Eu gostaria de agradecer a palestra. Eu tenho uma dúvida com relação à Privacy by Design. A minha pergunta fica para todos, eu acho que todos podem contribuir aí com a resposta, mas face a experiência mostrada aí pelo Facebook, como vocês sugerem a gente juntar esses mundos tão diversos, né, que é do design, da engenharia, do direito, na concepção de um framework para cada empresa? E, nesse momento, eu estou falando não só de empresas como o Facebook, que tem como estabelecer esse tipo de relação, mas para as médias e pequenas empresas, né? E fazer com que isso seja algo pensável, executável e realizável no universo brasileiro, né? Eu trabalho com proteção de dados há 20 anos, mas em outros países, principalmente na Suíça, e eu vejo que aqui um outro ponto que eu gostaria de salientar, a questão da nossa autoridade que virá aí no futuro, né? Eu vi que vocês falam muito de cooperação, autoridade, mas o modelo jurídico brasileiro ele não tem essa abertura de negociação com as autoridades, né? A gente vê outros tipos de autoridades aqui dentro, como a Anvisa, como alguns outros órgãos, e eu acho assim, me parece que a gente está falando realmente de ficção científica, né? Quando a gente coloca que a gente vai negociar com a autoridade aqui no Brasil e que a gente vai compor juntos. Então, ficam aí o meu pedido de socorro no que se concerne a essa junção. Muito obrigada. Gustavo, você pode responder que a primeira é sobre o TOR. Opa, vamos lá. Então, obrigado pela pergunta, Danilo. Essa é uma preocupação muito grande dos operadores de relay sobre o status jurídico. E a primeira recomendação que o TOR faz é nunca hospede um nó de saída do TOR na sua casa, né?
Porque até explicar para as autoridades policiais que aquilo é uma infraestrutura pública, vai passar por um bom tempo, eles revistando sua casa e tudo mais. A boa notícia é a gente tem poucos casos desse tipo de conduta, né, de invadirem casa de operador e prenderem o operador. Na verdade, a gente teve um caso um pouco mais recente na Rússia, em que, por conta de um comentário político, a polícia russa encontrou IP que era relacionada à Redditor e deteve o Dmitry Bogotov, que é um operador da Redditor e também um colaborador do projeto Debian. A gente fez uma campanha, apoiou a campanha de solidariedade a ele, até que ele foi solto depois de um tempo. Mas, então, é realmente um trabalho que nós estamos tentando fazer, e é algo que a gente tem feito junto com a comunidade, divulgar que o operador do relay ele não é responsável por aquele conteúdo. É a mesma coisa como se eu prendesse o presidente da Telefônica porque alguém fez um comentário no UOL ou na Folha, né? Então, acho que a gente tem que educar as nossas autoridades sobre o papel dessa tecnologia que é privada por padrão, né? Algumas outras coisas importantes é que todos os IPs da Redditor são públicos, né? Então, se você pegar aquele IP que acessou aquele site e fez alguma coisa indevida, você vai ver que aquele IP pertence à Redditor e que aquele é um IP de saída da Redditor. Então, você, enquanto autoridade, enquanto investigador, você pode ver, então uma pessoa estava usando o Tor, né? Então, não adianta ir atrás do operador do relay. Não é ele o responsável ou ela a pessoa responsável por aquele conteúdo, por aquela ação, né? Fora isso, a gente tem realmente poucos casos, né? A gente tem feito, em alguns países é mais tranquilo a nossa relação com as autoridades, a gente apenas envia uma carta template falando, olha, isso daqui é um operador de saída, isso daqui é um nó de saída da Redditor, faz parte de uma infraestrutura pública e tudo mais, não é a pessoa responsável por aquele conteúdo, e fim de papo, né? Eu espero muito que as autoridades brasileiras tenham esse nível de consciência também. Bom, acho que é basicamente isso sobre operador de relay. Também, uma coisa importante que eu não deixei muito claro é que, se você quer ser voluntário ou voluntária na Redditor, é possível. Esse processo, basta você instalar num servidor o programa Tor. Você pode escolher se você será um nó de saída ou um nó intermediário, ou ainda um outro nó que eu não mencionei na minha fala, que é o ponte. O nó intermediário ou ponte, esse não tem saída de tráfego da Redditor, então apenas circula. Então, eu acredito que quem quer começar a apoiar a Redditor são esses dois nós, a ponte e o intermediário, sejam tranquilos juridicamente aqui no Brasil, ou mesmo em outros países com uma legislação um pouquinho pior. É isso. Jackson, né? Obrigado pela pergunta, muito boa. É importante a gente ressaltar, antes de começar a responder, que tanto o poder público, e aí para o poder público isso é muito mais claro, até o que a gente chama de legalidade estrita, a gente só faz o que está escrito na lei, que a gente pode fazer e que a gente deve fazer. Olhando do ponto de vista da legislação federal e do Código Tributário, existem as hipóteses de sigilo fiscal, né? Que são aquelas informações que permitem você aferir a situação econômico-financeira do cidadão. Divulgação de dados sujeitos a sigilo fiscal é proibido, né? Existe uma outra legislação municipal que trata de maneira diferente os dados do IPTU. Na prática, os dados do IPTU da cidade de São Paulo não estão sujeitos a sigilo fiscal. Tá? Então, essa publicação está completamente dentro da lei, e, inclusive, existe uma outra publicação que é mais abrangente, que é a do GeoSampa, que são os dados georreferenciados do cadastro imobiliário do município de São Paulo. Esses dados não estão disponíveis em APIs, o cadastro imobiliário da cidade não está disponível em APIs, você não pode baixar isso em lote, você não pode baixar isso de uma vez. O que está disponível no site da Prefeitura, no site da Secretaria da Fazenda, e no GeoSampa, você consultar, de maneira unitária, você consultar os dados. Isso servia originalmente para que os cidadãos pudessem emitir sua segunda via e tal, tudo. De 3 ou 4 anos para cá,
quando surgiu essa legislação que praticamente acabou com o sigilo fiscal relacionado com o IPTU, os dados deixaram de ser anonimizados e isso está publicado. Com relação à capacidade, eu acho que a capacidade interna da Prefeitura em lidar com essas questões que você comentou, é justamente uma das missões mais importantes que a própria Secretaria de Inovação e Tecnologia, onde eu estou hoje, tem. A gente trata o aumento, a maturidade dentro da Prefeitura, maturidade em tecnologia da informação, e, só um parênteses, a falta de maturidade em tecnologia é só um reflexo da falta de maturidade em gestão pública, como um objetivo e não como uma premissa. Então, assim, é parte do nosso dia a dia, parte do nosso trabalho, construir essa capacidade e dar uma diretriz clara para que ninguém se atropele e todo mundo consiga implementar suas iniciativas de acordo com a diretriz que é a do plano estratégico, que é a da Prefeitura, que é a da governança de tecnologia, e dentro de um limite em que seja seguro para a Prefeitura e seguro para os cidadãos. Espero que eu tenha respondido a tua pergunta. A Nathalie tem uma... Tem, né? A Andrea perguntou como estimular, né, que pequenas e médias empresas também adotem incorporem, né, esses princípios de privacidade por design, por concepção, etc. O TTC Labs, especificamente, e o Design Gems também, eles são muito voltados... Assim, em todas as oficinas que a gente fez, o público era muito focado em pequenas e médias empresas e startups locais, porque a gente acredita que a gente tem esse papel de compartilhar e de gerar recursos que a gente sabe, né? Todo ecossistema, qualquer agente de tratamento possa utilizar, mas a gente sabe que, especialmente quem é pequeno, tem uma dificuldade maior. Então, todos os recursos que estão lá, eles são abertos, né? Estão licenciados, estão sob uma licença de Creative Commons, então... eles são bem voltados para dar essa contribuição, que não é só nossa, mas é de uma rede de várias pessoas que colaboram, para esses pequenos e médios, para que isso possa ser estimulado e para que eles possam implementar isso na prática. E você fez uma pergunta sobre como concretizar essa esperança, né, de colaboração e diálogo com a futura Autoridade de Proteção de Dados. Assim, uma leitura bem objetiva, tá? Do projeto de lei como ele é hoje, né? E aí, de novo, não sabemos o que vai acontecer, mas como ele é hoje, existe uma série de gatilhos e incentivos para que esse diálogo saudável aconteça. Então, por exemplo, tem um artigo que fala que, antes de propor normas, a autoridade ela deve realizar audiências públicas, consultas públicas e apresentar apresentar relatórios de impacto regulatório. Quando a gente olha para as atribuições da autoridade, além de investigar, instruir, aplicar sanções, ela tem uma série de atribuições que envolvem estimular boas práticas, conversar, né, ser um ponto de contato com os atores regulados, estimular a adoção de boas práticas. Quando a gente olha, tem uma seção específica só para boas práticas, ou seja, um mandamento geral estimulando que isso aconteça. Mas, no artigo que fala de sanções, tem uma sanção que fala que, tem um dispositivo que fala, na hora de aplicar a sanção, o fato da empresa ter desenvolvido códigos de boas práticas vai ser levado em consideração. Então, uma leitura bem objetiva do projeto de lei como ele está hoje, já dá para perceber um pouco como ela se voltou para estimular esse diálogo, digamos assim, saudável, desejável, que eu acredito que todos esperam. Bruno quer fazer sua consideração sobre essa pergunta. Eu faço coro ao que a Nathalie já colocou com relação a esses dispositivos que são gatilhos para você iniciar essas conversas regulatórias, esses diálogos. E, assim, a gente não precisa ir muito longe. Se a gente for olhar para outros cenários que já aconteceram no próprio, aqui dentro de casa, cenário brasileiro, por exemplo, o Código de Defesa do Consumidor. O Código de Defesa do Consumidor, a gente teve um sistema nacional de defesa do consumidor em que você tem ONGs, que você tem outras entidades que iniciam essas conversas com o regulador, que é a nossa Senacom, a Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor, e o que isso desagou historicamente no campo de defesa do consumidor? Foi justamente de boas práticas, por exemplo, indústria automobilística, questões de alimentos, onde que a gente tinha no início, antes dessa regulação, uma série de acidentes automobilísticos, uma série de acidentes em termos de intoxicação alimentar, e depois que houve essa regulação transversal e não
setorial das relações de consumo, a gente viu essas boas práticas e essas conversas regulatórias se iniciando. A gente pode pegar também experiências paralelas com o campo ambiental, que também tem esses relatórios de impacto ao meio ambiente, e essa mesma terminologia é transposta para o campo de proteção de dados pessoais, onde você tem que fazer relatórios de impacto à privacidade e proteção de dados pessoais, ou seja, a gente não está inventando a roda, né? A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais ela segue uma racionalidade que, historicamente, já ajudou e muito em outros momentos de formatação de uma economia que até então não era tão movida e orientada por dados. Bom, se vocês quiserem fazer uma última contribuição de 1 minuto para cada um, sintam-se à vontade. Bom, obrigado pelo convite, por estarem aqui, por terem ficado até o final, depois de dias cansativos. Gostaria de fazer um convite às pessoas a instalarem o Tor. Ele é multiplataforma, ele está disponível para Windows, Mac, Linux e etc. E também está disponível para Android, como Orbot e Orfox. A gente está mudando para um grande nome como Tor para Android. E a gente também tem um navegador para iPhone, chamado Onion Browser, que é feito por um colaborador da rede Tor. Acho que a gente tem que trabalhar com nossos conhecidos, nossos amigos, nossos colegas de trabalho, a desmistificar essa ideia de que o Tor é perigoso e tudo mais, né? Então, só para falar rapidinho, lembro que minha irmã comentava que uma vez o técnico foi arrumar o computador do trabalho dela, ela puxou um assunto, você já ouviu falar sobre Tor? Ele, o quê? Sobre Deep Web? Então, é algo que fica martelando na cabeça das pessoas, quando, na verdade, é apenas uma comunicação criptografada fim a fim, né? Então, tem um estranhamento da criptografia e do anonimato, e eu gostaria de lembrar do famoso caso dos anos 90, quando o HTTPS começou a aparecer, que é a conexão segura, e muitas pessoas falavam que aquilo era muito perigoso. Tanto é que, quando você usava o Windows e conectava em páginas com HTTPS, aparecia, você está entrando numa página segura, deseja prosseguir com isso? Né? Sendo que hoje é padrão. E hoje eu duvido que alguém entraria no banco sem HTTPS. A mesma coisa, espero que seja no futuro, as pessoas olharem e falarem, nossa, você está entrando na internet sem usar Tor? É isso. Obrigado. Só uma breve consideração, eu acho que New York Times e ProPublica, usando o Tor, acho que ajuda a desmistificar um pouco essa imagem, né? Bom, de minha parte, queria só agradecer a atenção, agradecer a oportunidade de debater e de pôr na mesma mesa visões diferentes e opiniões diferentes e entendimentos complementares sobre o mesmo assunto. E só dizer que acho que é importante, para quem não conhece algumas das iniciativas do setor público, não conhece o que tem sido feito, a gente tem um conceito comum de governo que, enfim, a gente, até pelo histórico do nosso país, a gente tem um conceito que o governo é sempre ineficiente, o governo é sempre o atrasado. É importante que a gente conheça algumas das iniciativas. Essas que eu citei agora, acho que são algumas das que a gente tem tentado conduzir e tem obtido algum sucesso e que tem ajudado a melhorar muitos dos serviços públicos que a gente presta para a população. É importante conhecer, é importante explorar para que a gente consiga ter o próprio conceito, a própria opinião a respeito. Tá bom? Obrigado pela oportunidade mais uma vez, obrigado para toda a organização. Também queria agradecer e principalmente parabenizar pelo evento. Acho que, né, num momento super especial, é muito bom a gente estar fazendo esses debates agora, amadurecendo esses temas, e agradecer pelo convite. E já que todo mundo está convidando para conhecer alguma coisa, que quem se interessar pelo tema, entre no ttclabs.net e que quem tiver sugestões, comentários ou, enfim, qualquer crítica ao projeto, a gente ficaria super feliz de receber e entender como a gente pode continuar melhorando e se aprimorando e compartilhando conhecimento aí nessa frente. Dois exemplos práticos para não ficar tão etéreo, isso que eu tentei colocar em termos de racionalidade regulatória, reagindo mais uma vez à ótima pergunta da Andréa. A gente, às vezes, pensa nessa questão binária, coloca o que é proibido, autorizado na lei, e a gente que é do campo
jurídico pensa muito com essa mentalidade, mas é só a gente extrair novamente, de novo, exemplos do campo ambiental, do Código de Defesa do Consumidor e até de como que o próprio governo pode estimular esses bons comportamentos. Se a gente pensa que hoje a gente está tendo o BNDES financiando uma série de startups com relação ao Plano Nacional de Internet das Coisas, há uma taxa de juros super baixa, extremamente baixa. Se uma das condicionantes para eles acessarem esse tipo de financiamento for a questão de privacy by design, falando, olha, qual que é o seu risco do seu negócio, você trouxe aqui um programa corporativo, você tem um relatório e eu estou fazendo isso para mitigar. Você tem uma mudança tremenda vindo desses entrantes no mercado. Se a gente está pensando, por exemplo, governo como um dos grandes consumidores de tecnologia, se a gente está pensando em parcerias público-privada e nos editais você tem lá uma questão que você vai priorizar o consumo, a adoção de tecnologias que sejam friendly privacy. Eles têm toda essa dinâmica de demonstrar essa questão de preocupação, de novo, com relatórios de impacto, programas corporativos, ou seja, como que o governo também ele vai setar esse mercado. E aí a gente abre essa mentalidade, a fotografia, para a gente ter essas conversas e estimular esses bons comportamentos. Então, mais uma vez, a gente não está inventando a roda, é alguma coisa que a gente pode olhar para trás, para esse retrovisor, que eu tentei colocar na minha apresentação, e prospectar como que a gente consegue colocar isso no campo de proteção de dados pessoais. É isso, então. Muito obrigada aos debatedores. Acho que temos ótimas reflexões aí. E obrigada a todos pela presença. Esse é o último painel, então acho que a gente pode já declarar encerrado, né? Enfim, o seminário. Só queria, enfim, como parte da organização, e tem um time gigantesco por trás disso daqui, então tem o pessoal de eventos que carrega o piano, né? A Adriana, a Caroline, os Evertons, enfim, eu não vou nomear todos aqui, o pessoal que coloca os slides para funcionar, o pessoal que faz o streaming, tem uma comissão científica organizadora que pensa coletivamente qual que são os painéis, os temas, conselheiros como a Flávia Lefreff, o Tiago, o Otávio Luiz, o próprio Eduardo Parágio e assim por diante, consultores como o Danilo Doneda, Carlos Afonso e todo o time do NIC para pensar isso. A gente está muito feliz com essa 9ª edição, um momento super especial, com apoio de várias organizações promovendo isso também de forma coletiva, e acho que daqui para frente vai ser muito bom realizar novos seminários, a 10ª edição, podendo falar o número da lei, né? A gente há 9 anos vem debatendo isso, vem, enfim, coletivamente construindo qual que seria esse texto, e acho que daqui por diante a gente vai consolidar mesmo essas discussões e cada vez mais a participação de vocês vai ser super primordial e essencial para a gente poder continuar evoluindo com o seminário. Queria agradecer pela presença de todos, pela audiência de vocês, a atenção, e até o ano que vem.